Senhores, boa noite, todos bem? Vamos lá, nossa segunda videoaula do módulo pessoal, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre CFIP, ainda no âmbito de contribuição previdenciária, tá? Essa é a nossa pasta, né? Aquela que já está disponível para vocês no AVA, tá? Módulo pessoal. Vocês vão encontrar exatamente a CFIP de vocês. Óbvio que eu não coloquei o arquivo completo, tá? Aqui nós temos janeiro de 2019 e aqui é o arquivo de tudo aquilo que é gerado, tá, através da CFIP, que é enviado para o governo e para a Caixa Econômica, tá? Então, CFIP é um arquivo, a maioria das pessoas devem conhecer, né? Principalmente quem trabalha com departamento pessoal, e esse arquivo ele serve para transmitir essa parte das obrigações previdenciárias e trabalhistas, tá bom? E aqui são os relatórios gerados pela CFIP, tá? Eu chamo a atenção dos senhores para esse relatóriozinho que nós chamamos de rubrica, né? Então, esse relatório aqui realmente é aquele que demonstra a contribuição previdenciária recolhida, tá? Parte da empresa, parte dos empregados, e essa somatória de tudo isso gera a guia, a conhecida GPS, tá bom? Vamos lá, vamos tentar entender aqui um pouquinho desse demonstrativo de forma detalhada, e aí depois lá no futuro a gente vai fazer a escrituração, né, disso aqui lá na contabilidade, tá? Vamos lá. Vocês têm aqui no começo essa parte de assegurados, tá? Vocês podem ver aqui, e logo aqui nós temos os contribuintes, aqui ó, empregados / avulso. Esse aqui, gente, é exatamente aquela parte da folha de pagamento, tá? Folha de pagamento, o que é descontado do funcionário, compõe esse valor aqui, tá? Esse contribuintes individuais seria o Prolabore, tá bom? Prolabore dos sócios. Aqui eu chamo a atenção dessa parte aqui, ó, empresa. Eu não sei se vocês já ouviram falar na contribuição previdenciária patronal, tá? Essa contribuição previdenciária patronal é exatamente esse conjunto aqui, ó, que compõe essa tão dita sobrecarga da empresa. Por que no Brasil é tão caro se contratar? Porque além, certo, das empresas pagarem as obrigações trabalhistas, ela ainda assume essa obrigação aqui, ó, previdenciária, tá? Então, sobre a base de cálculo, que é a folha de pagamento, as empresas têm que pagar 20% a título de complemento à Previdência Social. A Previdência Social não é bancada apenas pelo que é recolhido dos funcionários, mas também parte a empresa banca, tá? Assim como os sócios, os empregadores, através do Prolabore. Aqui, ó. Esse outro valorzinho aqui a gente conhece como RAT, risco de acidente de trabalho, certo? Ele compõe o FAP, aqui ó, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, certo? E aqui o RAT, ó. Então, o percentual é de 3%, tá? No caso dessa empresa que nós estamos trabalhando, existem vários percentuais. Aí depende da atividade da empresa, mas no nosso caso específico, construção civil é 3%, tá? Então, 3% da nossa base de cálculo. Quem é a nossa base de cálculo? É o valor da remuneração, do salário contribuição. Só lembrando, eu falei para os senhores que os senhores têm que me apresentar ou têm que pesquisar o que seria salário, o que seria salário contribuição, tá? Piso salarial e remuneração. Só através desses conceitos, claro, na cabeça dos senhores, vocês vão conseguir entender melhor, certo? Esse demonstrativo aqui, ó, que compõe tudo isso, tá bom? Vamos lá. Continuando. Essa daqui, gente, são as deduções permitidas, tá? Retenção Lei 9.711/98. Isso aqui é exatamente aquelas retenções sobre as notas fiscais, aqueles 11%, tá? Essa é a lei. Aquilo que eu apresentei para vocês na última aula é a instrução normativa, porque toda lei, certo,
ela acompanha uma instrução, como proceder. E o mais importante para quem é da contabilidade é ler a instrução normativa. A instrução está fundamentada na lei, certo? Porque a lei ela é bem genérica, enquanto que a instrução normativa ela é específica. Por isso que eu trouxe a instrução normativa para vocês, tá? Então aquela instrução a 9.791/2009, ela esmiuça, ela detalha essa lei aqui, ó. Tá bom? Então esse valor que tem aqui, que é o menos aqui, ó, vem exatamente das notas fiscais, por isso que é um crédito. Aqui embaixo a gente tem o salário família ou salário maternidade. No nosso caso específico aqui é salário família, tá? A origem é exatamente a folha de pagamento. Esse valor ele surge da folha de pagamento, tá? E aqui é exatamente o cálculo. Como é que é esse cálculo, professor? Esse aqui é um mais, tá? Esse aqui é outro mais, mais um mais aqui, e aqui outro mais. Então eu tenho esses números positivos aqui todos somados, certo? Que seriam meus débitos. E aqui eu tenho um menos, e aqui outro menos, tá? Então os meus positivos menos os meus créditos gera exatamente essa diferença. Isso aqui é uma diferença a recolher até aqui, tá? E o demonstrativo continua. Aqui embaixo a gente tem o que a gente chama de terceiro ou outras entidades. Aqui, ó. São sinônimos, tá? O que é isso aqui, gente? É aquela parte do SESI, do SESC, Senart, tudo, certo? É bancado por esse valor aqui, tá? Então, são as empresas também que bancam o 5S, se eu não me engano. Se eu não me engano é 5 ou é 3S que chamam, né? São as empresas que bancam através desses valores que ela recolhe, tá? E o percentual aqui, ó, é 5,8, tá? Da sua base de cálculo. Então, também é a empresa que banca isso aqui, 5,8. Por isso, gente, que é tão importante a manutenção das empresas, tá? Por isso que é tão importante conservar as empresas, porque na verdade o governo ele não banca nada. No fim, são as empresas que fazem com que a economia gire, né? Então é importante demais a gente ter essa visão. E nós como contadores, principalmente vocês, quando vocês estiverem exercendo a função de vocês, é bom que vocês entendam isso com clareza. E para aqueles que vão entrar pelo mercado através da parte de empreendedorismo, também tem que compreender isso aqui, tá? Porque senão você não consegue compor os seus custos de forma adequada. Só através desse entendimento que os senhores vão realmente, para aqueles que serão contadores, poderão escriturar os seus fatos de forma perfeita, e para aqueles que vão ser empreendedores, para que vocês possam realmente ter ideia de como compõe o custo de vocês, quanto é que vai custar e por que vai custar a folha de pagamento, tá? Então sobre essa diferença aqui, que no caso aqui, ó, deu R$ 1.190, você tem mais os 5,8, que está dando 2.902, e aí você tem um valor da sua guia a recolher, a tão conhecida GPS, tá? Vocês devem ter lá no AVA, né, que eu já postei lá, a guia, ó, de pagamento e a guia propriamente dita. Tá aqui ela, a GPS, tá? O código de recolhimento, competência, código identificador, que no caso é o CNPJ, e aqui o valor a recolher, ó, tá? Aqui embaixo se repete. E nesse caso específico aqui nós temos também o comprovante de pagamento, tá? A empresa realizou esse pagamento aqui, ó, com o código, tá bom? E aqui o valor recolhido, ó, certo? Vamos voltar para cá, para a nossa demonstrativa. Ó, lá no AVA eu disponibilizei esta planilha aqui, ó, rubrica GPS, tá? Essa aqui é a planilha que está disponível para vocês dessa forma aqui, toda em branco, para vocês preencherem, tá bom? Essa outra aqui é o meu gabarito, e eu vou abrir o gabarito para vocês, ó, tá aqui, ó. Vamos lá. É esse mesmo documento aqui, salvo em Excel.
esse mesmo formato, nomenclatura, disposição, layout, eu simplesmente trouxe para cá. Tá aqui, ó. 3.794. O que é esse 3.794, gente? De onde é que vem esse valor? Esse valor vem exatamente, ó, da nossa folha de pagamento. Ó, aqui tá a folha de adiantamento, tá? Só lembrando, sobre folha de adiantamento não cai incidência de qualquer tipo de tributo, tá bom? Porque isso é um mero adiantamento, tá? Coloca isso aí na cabeça. E aqui nós temos a folha ADM e folha obras. Lembrando, como a nossa empresa é uma empresa prestadora de serviço, nós temos que segregar o que é administrativo e o que é obra. Os funcionários que trabalham na área administrativa, os funcionários que trabalham diretamente nas obras. Isso foi visto lá na instrução normativa 971, que deixa claro, certo, que deve haver essa segregação, tá bom? Eu vou abrir aqui a ADM. Pronto. Gente, esse valor aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Esse valorzinho aqui, que vocês estão vendo aqui na última página da folha, página 3, ó. Relatório final. Esse aqui é o relatório final da folha de pagamento, tá? Certo? A gente chama isso aqui de eventos. Isso aqui são os eventos que compõem a folha. Esse evento aqui, o 310, certo? A composição dele, esses R$847, ele vem exatamente da parte que cada funcionário está contribuindo com a sua própria previdência. Aqui, ó. O Wellington, funcionário Wellington, aqui, ó. 8%, R$85,03. Pega mais um funcionário aqui. Esse Vicente Farias, ficou um pouquinho acima, mas não tem problema, não dá para ler. Esse Vicente Farias, ó, 8%, ó, R$139, tá? E 7 centavos, como vocês podem observar aqui, ó. Tá bom? Então são esses valores que somados geram esse acumulado aqui, tá? Esse acumulado que vocês estão vendo aqui, eles param exatamente aqui, ó. Tá até a somatória eu coloquei, ó. R$847 mais 3.127, que vem dessa outra folha aqui, que é a folha de obras, ó. Lá na última página aqui, ó. Aqui, ó, R$3.127, ó. Tá? Então, essa aqui é a parte dos empregados. Parte dos empregados. Esse aqui nada mais é do que o Prolabore, tá? Prolabore do sócio. Então tá aquele aqui, ó. A base de cálculo quanto é? 3.992. Tá aqui o valor do INSS, tá bom? Aqui, ó. Então esse valor aqui tá compondo aqui, ó, contribuintes individuais, tá? Bom, essa parte da empresa, como eu acabei de falar para os senhores, ela é exatamente composta pelo salário contribuição. O que é o salário contribuição? É a base de cálculo. Então é o valor da folha. Quanto é que é o valor da folha ADM? 10.000 aqui, ó. R$10.954. Aqui, ó. ADM, base de cálculo do salário. Aqui, ó. R$10.954. Então essa é a base de cálculo, tá? O mesmo raciocínio aplicado à folha de obras, que dá 39.000. Então isso aqui vezes 20%, você tem a contribuição previdenciária patronal. Aplica-se o mesmo raciocínio para a contribuição previdenciária patronal dos contribuintes individuais, no caso Prolabore. Aqui, ó, a base de cálculo, que é o valor do Prolabore, vezes 20%. E logo aqui embaixo no RAT, que é 3%,
também o mesmo raciocínio, ó. A base de cálculo, salário e contribuição somado, vezes 3%, que é exatamente o valor que está descrito aqui, ó, tá? Então, essa somatória aqui dá o valor do INSS, certo? E aqui são os créditos. 15 mil reais referente às notas fiscais, tá? Todas aquelas notas devidamente contabilizadas. Aqui, ó, módulo fiscal, NFS, janeiro, nota fiscal de serviço prestado. E aqui tem várias notas, né? O somatório das contribuições retidas sobre essas notas, certo? Que eu já tinha conversado com vocês, o somatório de tudo isso, depois que vocês escriturar, né? Vai gerar esse crédito aqui, ó, no valor de 15 mil. Esse salário família, ele vem exatamente da folha de pagamento. No caso aqui, ó, tá aqui, ó, ao evento 010, tá vendo? Aqui, ó, na folha de pagamento de obras, ele surgiu daqui. Se a gente for aqui na folha de pagamento ADM, não tem, ó, não houve salário família, tá? Mas aqui na de obras houve, ó. E o salário família, gente, nada mais é do que um adiantamento que a empresa faz para o empregado, certo? Por um direito dele, né? Que tem aquelas regras que o filho tem que ter até 14 anos, o empregado tem que ter o salário X, né? Que é até 2 salários mínimos, e aí ele faz jus a receber esse benefício do governo. Só que o governo diz o seguinte: bom, empresa, adiante o valor, aqui, ó, crie um crédito, depois você desconte na sua guia de GPS a recolher. Então, por isso que está surgindo aqui, ó, menos, ó, menos salário família, tá aqui, ó, 196,80, tá? Voltando para nossa planilha, tá aqui, ó. Aqui tá o valor dessa somatória, essa com essa. Então, vamos lá, ó. Aqui é exatamente o que eu coloquei para os senhores, ó. Esse positivo aqui, tá? Desculpa, gente, pronto. Pronto. Com mais esse positivo aqui, mais esse positivo e esse positivo. E aqui nós temos um menos, ó. Um menos aqui e outro menos aqui. Então, esse cálculo dá exatamente isso, ó. Tá aqui a fórmula para os senhores verem, tá? E aí eu entro com outro valor positivo bem aqui, e aí dá a minha guia a recolher, tá? Ó, essa somatória da minha guia a recolher, minha GPS, ó, total a recolher, tá bom? Vamos para cá, vamos falar um pouquinho agora do FGTS. O FGTS é outro tipo de contribuição, certo? Só que nesse caso aqui, certo? Quem se beneficia é o empregado, tá bom? O empregador tem que recolher da base de cálculo, que é o salário, nesse caso o salário, nós chamamos de salário, certo? Em casos específicos onde existem alguns benefícios, aí será a remuneração, tá? Sobre esse valor, essa base de cálculo será aplicado o percentual de 8%. E aí esses 8% deve ser recolhido, fica sobre o poder do Estado, sobre a tutela do Estado, certo? Rendendo um juro praticamente irrisório ou nulo. E aí, quando o trabalhador tem o seu desligamento, ele recebe esse dinheiro. Claro que existem algumas exceções, né? Quando a pessoa pede para sair, se desligar, não recebe, só recebe depois de um determinado período, certo? E existem outras regras também, mas de forma geral nós vamos se ater ao seguinte: a empresa recolhe o FGTS, 8% sobre a base de cálculo, tá? Repassa para a Caixa Econômica, que é o banco público, né, que gere, faz a gestão desses recursos, tá? E quando o funcionário tem o seu desligamento de forma involuntária, ou que a gente chama de demissão sem justa causa, ele faz jus a receber o seu dinheiro de volta, juntamente com aquela multa rescisória de 40%, né? Então, no nosso caso aqui da nossa contabilidade, certo? Se vocês observarem aqui, ó,
eu tenho exatamente o valor da folha do ADM, que é os 10 mil, mais os 39 mil da folha de obra, essa somatória aplicada, 8%. E aí eu tenho o valor da guia a recolher do nosso FGTS, tá? Na prática, né? Na prática, de fato, essa guia de FGTS, ela é conhecida como GRF, ó. Tá? Aqui tá ela. Também está disponível para os senhores lá no AVA. Dá uma olhadinha na cara da guia. Tá aqui, ó. GRF, tá? Esse é o nome científico, vamos assim dizer, tá? Mas é esse aqui, ó. Guia de recolhimento do FGTS, que a gente meramente chama de FGTS, mas o nome realmente é esse aqui, tá? Aqui está o valor. Aqui vem a base de cálculo, ó, a remuneração, tá? E aqui está o valor do tributo, certo? Que na verdade o FGTS é classificado como um tributo. Por que é um tributo? Porque a empresa paga. A diferença é que não vai direto para os cofres públicos, né? Fica sobre a tutela do Estado, mas depois, mediante determinada circunstância, é devolvido ao empregado, tá bom? Então, essa é a ideia da nossa queridíssima CEFIP, tá? O pessoal que é do setor pessoal conhece muito bem esses relatórios aqui, ó, tá? Todos esses relatórios analíticos, relação trabalhador, RE, relação de tomadores, né? Todo mundo que trabalha com RH conhece, o DP conhece muito bem isso. Tá, vamos aqui. Essa é a planilha que eu estou disponibilizando para os senhores preencher, tá? Eu já expliquei como deve preencher ela, então vocês devem preencher essa planilha para encontrar o valor da GPS. É importante que vocês preenchem e eu quero a planilha preenchida, tá? Quem souber usar a fórmula, coloca logo a fórmula aqui para fazer o cálculo. O mais importante é encontrar as bases de cálculo, que eu acabei de falar onde é que elas estão, né? Para compor esses valores, tá? Aqui nesse caso não é base de cálculo, é retirar direto da folha o valor e colocar aqui, bem como o Prolabore. Já daqui para baixo são bases de cálculo aplicado às alíquotas, tá? E aqui do lado de cá nós temos o FGTS, tá? A base de cálculo e a alíquota. Preencha essa planilha para mim, tá? Para que fique subentendido que todo mundo compreendeu. Também vou cobrar essa planilha. Aqueles que não entregar terão uma diminuição na pontuação, porque só compreende, gente, se fizer. Eu tenho grandes problemas com os meninos no escritório exatamente porque eles não conseguem entender esse relatório aqui. Só depois dessa explicação, depois que eu pedi para eles realizar o preenchimento dessa planilha de forma manual, mecânica, foi que eles conseguiram começar a entender esse relatório, que esse relatório vem direto do departamento pessoal, e aí realizaram os seus lançamentos de forma mais tranquila, tá? Porque até então eles confundiam demais essa questão de contribuintes com a parte da empresa, né? E bem como as deduções, tá bom? Gente, essa parte da CEFIP eu acho que ficou claro, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloca para mim em sala, tá bom? Vamos aqui, vamos falar um pouquinho desse jovem aqui, ó, alimentação. Janeiro, pronto. Aqui vocês terão, ó, que escriturar, ó, o auxílio alimentação ADM, o auxílio alimentação obra e o café da manhã, tá? Esse auxílio alimentação aqui, gente, ó, nada mais é do que o valor da cesta básica dos R$136 mais o almoço, tá? Então dá esse montante aqui. É feito um cálculo pelo departamento pessoal e lá é feito o rateio também, certo? E o pessoal do financeiro paga o boleto, tá bom? Para vocês, para nós da contabilidade, o que é importante é o valor do boleto, não importa o rateio, certo? Que isso aí é o DP que faz. Então,
O que nos importa é esse valor aqui, ó, e a gente saber o que é, identificar e alocar nas contas corretas e fazer o lançamento correto, tá? Isso é o que importa pra gente. Aqui no caso, ó, café da manhã ADM, ó. Aqui, ó, valor referente ao que seria o café da manhã, né? Vou até pedir desculpa. Esse café da manhã aqui está somado com os 136, na verdade, tá? Então, esse 1000 aqui é o vale refeição, que é o almoço, né? Diário. E esse café da manhã, que eles chamam, seria o valor referente à parte do café que eles têm direito, né? E a cesta básica que cada um tem direito também, tá bom? Isso é dado um vale a eles. Na verdade, um cartão, ticket de alimentação, né? Cartãozinho, e aí eles podem usar esse ticket para compra de alimentos, tá bom? Não é em dinheiro, a empresa não dá isso aqui em dinheiro, tá? Porque senão vira salário in natura e aí compõe a base de cálculo. Então é dado um vale, que é uma espécie de cartão, e eles podem fazer uso disso aqui nos estabelecimentos credenciados, tá bom? Vamos partir aqui para próxima pasta. Aqui a nossa folha de pagamento, que eu vou deixar para fazer um vídeo específico com ela, tá bom? Aqui é nosso IR fonte, ó, importantíssimo, só que eu vou adentrar direto no Vale Transporte. É outro benefício, ó. Na nossa empresa, certo? Tem gente que mora em Fortaleza, por isso existe o urbano, e tem gente que mora na região metropolitana. É muito comum isso. As pessoas trabalharem em Fortaleza, mas morar em Caucaia, Maracanaú, Eusébio, Itaitinga, certo? E todas essas cidades, elas fazem parte, certo, do cinturão, né? E aí nesse caso, certo, a empresa tem que ofertar o transporte para o funcionário poder ir e vir, né? Então você tem aqui, ó, o escritório seria o mesmo ADM, tá? Ó, a empresa paga esse valor aqui, que também é rateado pelo departamento pessoal para os funcionários que moram fora de Fortaleza, tá bom? E tem esse urbano aqui, que é exatamente, ó, o valor daquele pessoal que mora em Fortaleza. Ou seja, tem gente que recebe o urbano mais o metropolitano, porque muitas vezes acontece que a pessoa pega o urbano até um determinado terminal, do terminal desce e vai pegar o metropolitano, e aí tem que ser uma outra passagem, tá? Então esse é o entendimento. No nosso caso aqui, o que nos interessa, como eu acabei de falar, é o valor, certo? E se é ADM ou se é obra, o rateio é do departamento pessoal. Outra coisa também, isso aqui não é pago em dinheiro, tá? É recarregado, é feita a recarga do Pascard, né? Que é uma espécie de vale transporte eletrônico, tá? Então nenhum desses benefícios aqui que eu acabei de citar, nem o vale transporte, muito menos o vale refeição e o auxílio alimentação são dados em dinheiro, tá? Para evitar problemas de contribuição previdenciária e de FGTS, né? Composição de base de cálculo, até também para que o funcionário no desligamento, né? Se não for um desligamento de comum acordo, né? For um desses desligamentos onde gera insatisfação, ele não vai até a justiça e depois tem que ser feita uma rescisão, levando em consideração tudo que ele recebeu em dinheiro. Então, por conta disso, a empresa não trabalha com valores em dinheiro, tá? Isso aí é uma orientação do advogado trabalhista. Bom, nós temos o nosso IR fonte de janeiro, tá aqui ele, ó, o valor da nossa guia, ó, o código de recolhimento, tá, nosso CNPJ e o período de apuração, tá bom? O que é que acontece aqui? Data do vencimento. O que é que acontece aqui, gente? Esse valor aqui, tá, ele surge de um desconto realizado tanto na folha de pagamento como nas férias, certo? Ou em rescisão, tá? E no prolabore. Então é assim que surge esse IR fonte a recolher. Então o governo obriga a empresa, certo, como substituta, a realizar esse desconto. Aí tem toda uma regra,
tributária, de valor, de base de cálculo, de isenção, que eu não vou também entrar nesse mérito, certo? O importante é que a gente entenda que é o governo que estabelece isso e a empresa, com base nos critérios já pré-estabelecido pela legislação, pelo regulamento do IR, e que todo o departamento pessoal já conhece, aplica a legislação. O que chega para a contabilidade é a guia. E aí vocês têm que saber como dar o tratamento adequado. Nesse caso aqui, ó, tá aqui, ó. Tá dizendo que foi uma retenção da folha de pagamento, no caso, que eles chamam de folha de pagamento, mas que é da Suzane Brasil, que é o Prolabore. Então, se a gente for na pasta da folha, né? Aqui, ó. Aqui tá o Prolabore dela, ó. Com certeza tem, tá aqui o desconto, ó, o IR fonte, ó. Sofreu um desconto, tá? Dona da empresa, desse valor aqui, porque a legislação obriga a empresa a realizar esse desconto. E depois ela vai ter que realizar o imposto de renda dela, pessoa física, tá? Por conta dessa retenção aqui. Então a empresa recolhe isso e aí depois ela vai prestar, ela que eu digo, a Suzane, vai prestar conta com o fisco através do IRPF, certo? Imposto de renda pessoa física. Tá bom? Bom, gente, essa parte de contribuição previdenciária, essa parte de entendimento da folha, de alguns eventos, né, da folha, certo? Essa parte dos benefícios que foram colocados aqui e da obrigação do recolhimento do IR fonte sobre folhas, né? Eu acho que ficou entendido, tá? Se tiver alguma dúvida com relação a isso, me pergunta, tá, gente? Na próxima aula a gente já vai conversar sobre escrituração, tá? Como escriturar esses fatos contábeis do departamento pessoal. Gente, tudo isso está disponível no aba, baixa lá, tá? Prepara esses arquivos, deixam todos separados. Tenta preencher essa planilha aqui, ó. Porque se vocês conseguirem preencher essa planilha e encontrar o valor, não só assistindo a aula, vai ser importante demais para que vocês enriqueçam, né, o conhecimento de vocês, tá bom? E se Deus quiser, na próxima aula a gente começa essa parte desses fatos, né, de escriturar isso no sistema, certo? E aí eu acredito que fique talvez mais claro para vocês o entendimento, tá bom? Gente, é isso, obrigado, valeu, até a próxima.